A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso TestificaCast, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Estamos de volta nesta sexta-feira para mais um grande episódio, para trazer para você mais uma história de testemunho, uma história de fé, uma história de esperança, uma história maravilhosa que nós teremos aqui. Daqui a pouquinho você vai saber quem nós vamos trazer no nosso TestificaCast de hoje. Sempre em nome dos nossos queridos patrocinadores, Carrara Auto Center, Elian Mazete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima. Mais uma vez, muito obrigado a você, meu irmão, você amigo, a você que nos acompanha todas as sextas-feiras no nosso TestificaCast. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te abençoando, prosperando a sua vida e a vida de seus familiares também. Ao meu lado, sempre comigo presente, a minha querida companheira de bancada, Elienay Moraes, no qual eu quero dar o meu boa noite, a paz do Senhor. Naé, tudo bem? Paz do Senhor, Daniel. E hoje estamos completando o 9º episódio do TestificaCast e toda a colheita vindo do TestificaCast, Jesus está nela. E é isso que importa, todo o mérito é dado a Ele. Né, Daniel? Exatamente. Parece que foi ontem, né, Nath? Não, parece. Estamos já no 9º episódio. E eu quero também aqui cumprimentar o nosso diretor-geral, Gustavo Domingos. Deus abençoe sua vida, Gustavo. Eu também queria dar uma boa noite ao telespectador e dizer que você venha ser edificado, renovado e fortalecido por Deus. Daniel, hoje estou muito feliz, porque temos 3 convidados especiais. No qual, há tempo, nós já queríamos trazer os convidados. Sim. Aqui, né? Hoje é com muita honra que nosso convidado especial, pastor Júnior Barreto, está aqui nos visitando, né, pastor? E também sua digníssima esposa, Renata. Hoje também estou muito feliz que a esposa do meu pai, a minha madrasta, Sebastiana, que é a patrocinadora também do programa, né, o Daniel, está aqui nos visitando. É uma honra, viu, Sebastiana, tê-la aqui conosco. E é com muita honra que eu estou muito feliz hoje, Daniel. Emocionada. Né? Hoje foi um dia meio tenso para mim, assim, porque entrevistar várias pessoas comuns, mas entrevistar o meu pai, o meu pastor, é uma emoção. E eu estou me controlando e vou me controlar. Porque é diferente, né, Daniel? Uhum. Quem vive nos bastidores, o filho sempre vive lá, vendo as vitórias, os sonhos sendo realizados, as perdas. Uhum. E Jesus esteve sempre conosco. É por isso que estamos de pé, né, Pai? E hoje eu venho aqui, né, te agradecer, Pai, Pai do Senhor, pastor Dorival. Eu quero te agradecer porque o Senhor não rejeitou o nosso convite. E eu só tenho que te agradecer, viu? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, pastor Dorival. A paz do Senhor, Daniel. É um prazer ter o Senhor conosco aqui. Como disse a Naya, há tempos já nós queríamos ter o Senhor conosco aqui no nosso TestificaCast, esse programa que leva ao ar, que leva aos nossos amigos, aos nossos telespectadores, palavras de otimismo, palavra de fé. E é um tipo de programa que nós levamos ao ar para que a fé das pessoas não se acabe, não se abale. E todos os episódios que recebemos aqui, como a Beatriz Domingos, o irmão Milton Juliana, a Esther, o Leandro, né, o irmão José Farias, que foi o último, o Clodoaldo, são testemunhos que vêm edificar a nossa fé. Testemunhos que provam que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e continua operando milagres. Sim. E o nosso TestificaCast de hoje, nós vamos trazer a história do pastor Dorival. Né? A história do pastor Dorival, que é muito linda, muito edificante também. Aí você pode dizer, mas a Naya escreveu um livro, Memórias da Feira do Pastor. Esse livro que a Naya escreveu, com certeza a Naya contou pela visão dela, visão Sim. da filha. Hoje nós vamos ouvir a história na visão do pastor Dorival, que vivenciou toda essa história. É um prazer ter o senhor conosco aqui, pastor Dorival, que quando chegou na cidade de Ourinhos, eu não me lembro bem, quantos anos, pastor, o senhor está em Ourinhos? 40 anos. 40 anos. Eu tinha 9 anos de idade. Quando o senhor chegou em Ourinhos, assumiu a Assembleia de Deus, eu tinha 9 anos de idade. Meu pastor que me batizou nas águas, pastor
que celebrou o meu casamento, o pastor que batizou, né, apresentou os meus 2 filhos, e é uma honra muito grande ter o senhor conosco aqui. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso TestificaCast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast, basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse TestificaCast. Lembrando a você que toda verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do TestificaCast. E hoje eu quero agradecer carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso TestificaCast. Deus abençoe, pastora Sebastiana Lima, que abençoa o TestificaCast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco, Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso TestificaCast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor Josefa Cubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo. O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta. Pastor, eu vou começar a fazer a primeira pergunta da noite. Como foi a vida do pastor Dorival na infância? A minha infância, ela tem uma história amarga. Porque o meu avô, ele tinha uma fazenda e veio um surto de uma história que o Brasil
quem tivesse propriedade duas tinha que dar uma para o governo. Era um assunto sobre comunismo. E o meu avô era um homem da roça, do sítio. Ele não suportou aquilo, deitou numa cama e se matou. E aquela fazenda foi repartida entre a família. 10 filhos aproximadamente. E para o meu pai tocou uma parte. Mas o meu pai era muito apegado com o meu avô e também ficou doente. Problema emocional. E ele morreu disso. Aí a minha mãe, para segurar a importânciazinha da herança, ela era analfabeta e um dos herdeiros falou: Luísa, me empresta esse dinheiro que eu vou dobrar ele e você tem um lucro. Mas não foi verdade. Ele afanou o nosso dinheiro. Mas o tio do meu pai era delegado em Tanjubi, uma cidade perto. Aí minha mãe foi lá e contou a história, disse: não, eu vou lá falar com o Tião. Chegou lá e falou: Tião, você se vira, vende teu gado, dá o dinheiro da Luísa. No fim sobrou 18 conto, R$ 1.000 falava conto. Sobrou 18 conto de réis. A minha mãe escreveu para o meu avô, pai dela, que estava em Rinópolis, que ela queria vir embora, sair de lá. E aí nós viemos para Rinópolis e eu tinha naquela época 6 para 7 anos. Mas eu me lembro de coisa que eu tinha 5 anos. Uma coisa inacreditável. Aí a minha mãe foi trabalhar na Boia Fria. Aliás, ela pegou uma parte da terra que o meu avô arrendava e ela foi tomar conta de 3.000 pés de café. E nós era tudo pequenininho. A minha irmã era mais velha e depois era eu. Quantos filhos eram? Quantos irmãos eram? São 4 homens e uma mulher, mas tudo pequenininho. Tudo pequeno. Aí nós ficamos naquela fazenda lá, trabalhando, acho que 3 anos. Não, 2 anos, porque depois nós viemos para a cidade, que minha mãe falou: não vou deixar meus filhos ser analfabetos. Eu vou para a cidade para que eles possam aprender a escrever, sair, não ser um analfabeto. Aí ela veio para a cidade, mas uma mulher que não tinha conhecimento. Mas ela trabalhou e na colheita do café ela teve lucro, porque ela ficou 3.000 pés de café. Aí ela comprou uma máquina de costura. Uma máquina de costura que eu lembro o nome até hoje, chama Pefaf. Depois ela trocou por uma Singer e ela foi numa loja onde tinha um japonês que dava costura assim, arrendada, né? E ela pegou lá 100 macacão para fazer, mas nunca tinha costurado. Aí ela foi funcionar essa máquina. Aí eu lembro que minha mãe chorava. Nós não éramos conhecedores do Evangelho. Havia na nossa casa um andorzinho, uma mesa que tinha todo tipo de santo. Ela acreditava em todo tipo de santo. Que qualquer uma pessoa que falasse que aquele santo era bom, ela então me arruma um para ver. Ela punha, o santinho já caía da mesa que não cabia, de tanto que tinha. E aí nós olhamos que ela costurava de dia e de noite, e desmanchava o macacão e costurava de noite, desmanchava e costurava, desmanchava. E ela tinha que entregar porque o japonês falou: eu preciso dos macacões, a senhora não costurou? Ela falou: não, está quase pronto, mas não tinha nada pronto. Era uma luta interminável a nossa infância. E nós ficávamos tudo perto da minha mãe, assim, ela chorando e nós chorava também. Nós era pequenininho. Aí a minha mãe conseguiu fazer um macacão. Aprendeu, porque vinha cortado as duas partes, da lado direito e esquerdo, e juntava no meio, pregava os bolsos. Aí o macacão estava pronto. Aí ela pegou o jeito da maquininha, que Deus abriu a mente dela. Aí ela costurou 100 macacão e aí foi lá, não tinha telefone, foi lá a pé avisar na loja: o macacão está pronto. Aí ele chegou com a caminhoneta e trouxe mais 100 e levou aqueles 100. Nem isso minou. Então, a nossa vida foi assim. A gente sofria muito, mas aquele 18 conto que ela trouxe da herança, ela escondeu. Não era banco nem nada, guardado. Não dava para ninguém guardar. E guardando, esperando um dia de aplicar ele no quê? Não sabia, né? Mas Deus tinha os caminhos. E esses macacões ela costurava para cuidar dos filhos, né?
Era renda? Não, era renda para nós nos alimentar. Uhum. E os 18 conto ela guardou. Porque saiu da empreita de roça, mas depois teve um intervalo que a minha irmã, que era maiorzinha do que eu, e ela, e nós íamos juntos, mas nós não fazia nada. A boia fria arrancar amendoim. Eu não conseguia arrancar um pé de amendoim, mas eu ia junto, né? Nós levávamos marmita e todo mundo comia na roça. Isso foi pouco tempo, um espaço de boia fria, porque ela aprendeu a costurar, aí já virou oficial, né? E uma profissão. ela já não tinha o seu pai ali, né? Meu pai tinha morrido. Sim. E ela, tipo assim, ela estava sobrevivendo com a costura, então, Com a costura. Com a costura, sobrevivendo e cuidando dos filhos ali. Né? Cuidando de nós. Então, Alugava uma casa, deixando... pagava aluguel de uma casa ainda. Sim, ela não estava deixando faltar nada, né, com o trabalho dela. Isso é maravilhoso, Aí né? nós tínhamos época que nós comíamos mandioca. Mandioca era nosso alimento. Mandioca, pão dos pobres, nós chamava. Comia mandioca para poder aguentar viver, né? Isso, e nós tínhamos 18 conto guardado, mas não podia mexer, porque era para fazer alguma compra, né? Mas o Era pai... muito dinheiro, 18 conto. 18 conto de réis, né? Isso já vai fazer 70 anos. Não mais, né? 70 anos passados. Nós tínhamos 18 conto guardado. Mas era a herança. Passando essa infância, esse sofrimento, tudo que vocês passaram, quando e como foi o seu primeiro encontro com Deus? Porque até então o senhor falou que não conhecia, né? Aí nós Jesus. fomos... a minha mãe queria mudar da cidadezinha que nós morávamos, porque era uma cidadezinha pequena demais, não tinha progresso, não tinha meio. Aí a vizinha falou, tem uma cidade perto aqui, chama Tupã. Lá diz que é muito bom. Aí nós fomos para lá para ver a cidade. Aí minha mãe levou os 18 contos para poder ver se achava algum negócio e conseguiu... alucinada pela vontade de conhecer mais. E aí tinha uma imobiliáriazinha, perguntou se tinha alguma casinha barata, aí só tinha de 25, de 20. Aí ela falou, não posso. Até quanto a senhora pode? 18 conto. Aí ela falou assim, ele falou, olha, tem uma casinha na rua particular, a Vila Abarca, que o homem pode até abaixar o preço e fazer para a senhora isso. A senhora está com dinheiro? Estou com dinheiro aqui. Aí ela fechou o negócio e comprou a casinha. Aí, a nossa mudança, ela se deslocou de Renópolis para Tupã, através da compra dessa casinha, nós fomos para a nossa casinha. Já a casa Aí vocês. eu já estava nessa época, porque nós moramos em Tupã aproximadamente 3 anos, lá no sítio. E mais um ano na cidade, ou 2, não lembro mais certo, mas eu já estava com 13, 14 anos. Aí, 13, 14 anos, minha mãe falou, agora você tem que trabalhar, meu filho. Vai trabalhar no quê? Não sabia. Eu tinha, em frente à nossa oficina, tinha um ferreiro lá em Renópolis. Eu trabalhei com o senhor Ortega, um ferreiro de mecânico. Não era mecânico, era bater ferro. O meu serviço era só puxar foles para acender forja. O dia inteiro puxando uma corda para segurar o fogo assim. Mas aqui não é mecânica. Mas eu tinha vontade de aprender mecânica. Aí foi para essa cidade, chega lá, mas não achava serviço. Aí fui trabalhar num bar. E nesse bar eu trabalhei uns 2 anos. Ali começou a minha fé. Eu já estava com 15 anos. 15 anos. Aí um dia eu vinha almoçar, que era na esquina perto de casa esse bar. E aí eu cheguei, quando eu vou entrando na rua particular, da rua da minha casa, tinha um homem dando tiro com um revólver. Ele atirava para todo lado, ele estava meio louco, era um vizinho nosso, perdeu ele perdeu a cabeça, ele estava embriagado. E aí ele dava tiro e as balas passavam zunindo no meu ouvido e uma delas acertou a minha coxa. Acertou a minha coxa, eu já senti o baque da bala, mas eu não sabia do que era aquilo, o que estava acontecendo. Aí eu cheguei em casa, falei para minha mãe, fui atirado, mãe, aqui, ó. Aí vai começar a minha fé. Olha. A minha fé começa aí. Eu já estava com 16 anos aproximadamente e fui levado para Santa Casa
Aí eles fizeram um curativo, mas deixaram o chumbo lá. Aí eu voltei para casa, mas não melhorava. Aí voltei novamente para Santa Casa. E fiquei lá uns 60 dias ou mais. Nesses 60 dias tinha 2 irmãs que evangelizavam. Nunca vi falar de igreja, de evangelho, de Bíblia, de nada. Nós era muito religioso mesmo, católico. Aí eu era tão religioso que eu só fui 2 vezes na igreja católica, na minha vida. 2 vezes. Agora você vê, Missa do Galo e a outra que eu nem estou lembrado uma vez. E numa procissão que nós estávamos na rua, naquela época, uma mulherzinha que vinha atrás de mim com a vela acesa, toda a cidade ia com vela acesa. Ela tropeçou e caiu, bateu a vela na minha nuca, apagou a vela na minha nuca. Aí eu dei aquele grito aí, a minha mãe, por que foi? Não, a mulher me queimou aqui. Eu era moleque ainda, né? Então, aí eu fui para Santa Casa, essa mulher veio pregar para ele, não, nós já somos religiosos, nós não queremos isso não, mas eu sou pregador do Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho, trazer para você Jesus. Não, nós não queremos Jesus, não, nós não queremos. Mas era, assim, aborrecível, porque não tinha compreensão, a cegueira espiritual. Quantas pessoas não querem Jesus porque não vê, não conhece, não sabe. Não sabe que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o pão que é o espiritual que alimenta. Mas quando a pessoa conhece Jesus, aí a coisa é diferente. Mas quando não conhece, ele torna inimigo até de Jesus. Aquele Jesus vivo, poderoso, ressuscitado, que resolve os problemas de cada ser vivente. Agora, então lá, aí chegou a minha mãe. A minha mãe também não era de escutar muita coisa, mas a mulher conseguiu convidar ela para ir assistir um culto na Assembleia de Deus. Aí chegou, marcou, mas era tão trabalhador que essa velhinha veio em casa buscar minha mãe. Ah, não posso. Não, mas eu já marquei lá, só tem que ir agora, porque... Aí levou ela. Ela foi lá, ela gostou demais com a igreja, aceitou Jesus. E o senhor foi junto? Não, eu não fui, eu estava no hospital, né? Ah, tá. A minha irmã foi. A minha irmã e ela ficaram crentes, as 2 juntas. E depois, eu ainda demorei uns 5 anos. Aí, veja bem, aí então eles tiveram uma mudança e o padre vinha cada 3 meses na nossa casa. Aí a minha mãe tinha ganhado uma Bíblia, estava com a Bíblia do senhor, nós ganhamos isso aqui, sabe? Não mexe com isso, isso é perigoso. Isso daí, se você ler em qualquer lugar, vai trazer maldição. Mas não tinha pessoa mais maldita do que nós. Faltava tudo para nós não tinha nada. Nós era necessitado, precisava de urgência de socorro. Agora, aí então, eu lembro que jogamos a Bíblia para cima assim, num quarto, assim, ela caiu em cima do guarda-roupa e ficou só o cantinho dela para fora, assim, ó. A gente olhava, oh, meu Deus do céu, o que era aquilo ali, né? O cantinho da Bíblia ficou lá em cima do guarda-roupa aparecendo. Nós não tínhamos coragem de ninguém, nem meus irmãos. Ninguém tinha coragem de pegar. Hã? Ninguém tinha coragem de pegar. Nós olhávamos assim, porque o padre falou para nós que era uma coisa perigosa, né? A gente acreditava demais nele. Mas foi indo que um dia nós conseguimos falar com a irmãzinha, ela falou, não. E aí nós começamos a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E aí foi quando começou a vir na nossa casa o poder de Deus, o Evangelho, a salvação. Aí eu fui o terceiro. Depois outros irmãos meus foram também. E aí minha mãe falou, filho, vamos lá, eu estou até com vergonha, você nunca foi lá. Não. Isso já fazia que ela tinha se convertido uns 5 anos. E eu não tinha ido lá na igreja. Aí então tinha uma festa, que as festas lá enchiam a igreja. Vinha gente do sítio de carroça, de charrete, de bicicleta, de moto, tudo. E chegava na igreja, aquela multidão foi enchendo, descarregava caminhão de crente. Era caminhão que vinha, aquele caminhão. Abria a tampa, descia uma escadazinha, enchia de crente lá dentro. Aí eu tinha entrado na igreja, mas quando eu vi aquilo lá, eu quis sair. Isso foi em 1958. Faltava 2 anos para 60, né? Dia 31 de dezembro de 1958.
Aí começou a descarregar gente, e foi descarregar. Eu quis escapar, mas não consegui. Eu queria sair para fora, mas tinha tanta gente vindo que, em vez de eu ir para lá, eu estava indo para cá. Eu fiquei num lugarzinho muito estreito, não tinha para onde me mexer. Um homem com o queixo em cima do meu ombro atrás, e ele despencou a dar glória a Deus, e glória a Deus, e línguas estranhas, e eu fiquei doido ali, porque eu queria ir embora para frente, de lado ou para trás, eu não tinha lugar, o homem, era gente na frente, outro, então, aquele empurra, e eu fiquei lá, eu não sei se 2, 3 horas ou 4 horas em pé, e aquele homem dando glória a Deus, aleluia, e logo em línguas estranhas que eu nunca tinha visto na minha vida, nem sabia nada de religião, de ensino bíblico, nem batismo com o Espírito Santo, nunca vi. E esse homem falando língua no pé do ouvido meu, o culto inteirinho, gritando no meu ouvido, mas gritava com muita força. Eu já não aguentava mais aqui, eu não tinha para onde pedir socorro. Eu queria sair, mas não tinha jeito. Eu queria escapar dali. Aí, por fim, eu comecei a me acalmar por mim mesmo, acho que foi por Deus, e comecei a dar glória a Deus também. Nunca tinha dado glória a Deus. Sendo um católico, e nunca dei glória a Deus. Eu era desprevenido disso, uma vida de miserável. Aí eu comecei a dar glória a Deus, começou a vir um fogo aqui no meu peito, eu fiquei com medo. Começou a queimar demais aqui, já o Espírito Santo desceu no meu coração. Eu comecei a sentir aquela chama, aquele fogo, mas nunca tive ensinamento sobre isso. Aí, glória a Deus. Aí eu fui, não tinha mais palavras, não saía mais glória a Deus, e comecei a falar língua estranha. Fui batizado com o Espírito Santo no primeiro culto, praticamente, que eu fui na igreja. O senhor falou a data 31 de dezembro, né? De 1958. De 1958. 58. Então seria mais ou menos um culto, o 31 de dezembro, o último culto do ano, praticamente. Culto do ano. Virada, eu né? acho que é 59. 59, falei 58, 59. Que interessante. Dois pontos importantes, pastor. Que eu achei muito importante, quando o senhor falou que o primeiro encontro com o senhor foi no hospital, quando uma irmã evangelizou. A importância da evangelização muito no hospital. É muito necessário. Até nos dias de hoje. Muitas vezes a gente pensa que tem pessoas lá que todo mundo já ouviu falar do evangelho. Não. É muito importante. Hoje, graças a Deus, nossa igreja tem pessoas que fazem esse trabalho. É um trabalho extremamente importante, né? Visitar aquela pessoa que está no leito, levar uma palavra de conforto e falar, claro, da salvação de Deus. Então, isso é muito importante mesmo. Agora, aí o senhor já encontrou com o senhor. Foi batizado com o Espírito Santo. Depois de ser batizado, como o senhor se sentiu? Depois do ocorrido. Ali, a igreja, em 1960, ela tinha outra andança, era diferente. Aí já choveu de crente em casa. Aí aqueles crentes chegavam para perguntar para minha mãe se precisava de alguma coisa. Começou a visitar nós. A visita é muito preciosa. Sim. A minha mãe não via hoje, mas eles vinham buscar em casa, a pé, não era de carro. E nós viemos buscar a senhora. E a nossa igreja ficava mais ou menos uns 1,5 km longe de casa. Aí nós ia tudo a pé junto. Não eu, eles, né? E aí nós vemos que começou uma nova fé, uma seita, uma religião que nós não conhecia, né? Aceitando Jesus. E aí o pastor ficou meu amigo, que nessas alturas eu já trabalhava numa oficina. Aí eu já tinha, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já tinha 20 anos de idade. Não era mais, eu já trabalhava numa oficina mecânica. E o senhor já não perdia mais cultos e estava todos os cultos lá? Não, eu era fanático. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas a língua estranha eu falei mais de 2 anos sem parar. Não tinha controle. Eu trabalhava na oficina do meu cunhado, mas na hora do almoço eu vinha almoçar, então eu ia para um sítiozinho perto, debaixo de uma árvore, e despencava a falar língua estranha, sozinho lá no meio do mato. Interessante. E tinha 2 diáconos na igreja que não gostavam de língua estranha, eles vieram de outra denominação, e eles disseram, cala a boca, você está estragando o culto.
Você cala a boca, você não sabe o que você está falando. Eu falei, não, estou batizando o Espírito Santo. Não, isso aí não faz nada. Aquele primeiro amor, a chama, né? Não Sei apagava. lá, eu não sei o que é, era muito poder. Agora, pastor, como foi e quando o senhor começou a trabalhar no ministério já, cuidando de igrejas? Conta pra gente com detalhes. Em 1961, eu estava na banda para aprender eu estava com o sax na mão, chegou o pastor na reunião era o ensaio da banda, mas ele estava me ensinando já a música. Aí o pastor disse, não, ele não vai ficar aí, porque eu preciso dele. Ele vai trabalhar comigo na obra. Eu não sabia nada de obra. Eu não sabia. Mas o que é isso? Não. Aí eles tinham aberto um trabalhinho numa cidadezinha próxima da cidade, chamada Juriápolis. Aí você vai ajudar o Anísio Lopes em Juriápolis. Anísio Lopes, ele tinha um pé de bode 29, Fordinho, e trabalhava na praça de táxi. Então tinha um dia por semana, no domingo, que ele pegava eu e nós íamos, nós dois, para essa cidadezinha pregar. Mas não tinha ninguém para nos ouvir. Era uma rua sem asfalto, sem nada. O carro encalhava se parasse de tanta areia que tinha na rua. Era o centro da cidade. E nós estávamos pregando lá num sol que acho que era mais ou menos uns 39 graus para lá, sei lá. Mas aí passou um homem e disse, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos pregando evangelho. Mas o que é isso? Não, evangelho. Aí eu não sabia explicar direito, também não sabia nada, né? Era novo crente. Aí ele pegou, esse Anísio era muito inteligente, muito sábio, né? Pregou. Aí um falou, então eu vou querer também. Aí esse homem veio uma vez ou duas, nunca mais vimos ele. Ele mudou. Ele mudou para São Paulo, nós não sabia. Tanto é que 20 anos depois eu encontrei ele numa reunião no Belém. Aí ele veio correndo me saudar. Eu falei, irmão, o senhor não é aquele... É eu mesmo, agora eu sou pastor aqui numa congregação. Eu ajudo na obra aí. Nós ganhamos esse homem num dia de culto na rua. E ele ficou pastor. Isso aí é uma coisa interessante, né? Aconteceu isso. Muito. Então, isso foi em 61. 61. Daí para frente o senhor começou a pregar, a ganhar experiência e assumiu uma igreja. Quando Agora, eu assumi em 1962, 63, vamos falar 63, eu assumi uma congregação chamada Capelinha. Lá eu fiquei pouco tempo, aí o meu superior chegou e falou, você não vai ficar aí, você vai teve derrame, o dirigente da congregação de Vila Rodrigues, você vai para lá. Aonde é isso? É pouco mais para lá, perto de você. Aí eu fui para lá, mas só que não tinha igreja, salão, templo, nada. O culto era na casa desse irmão que teve o derrame, ele mesmo dirigia. Aí eu cheguei lá para tomar posse, que eles me levaram. Eu cheguei lá, tinha que descer um barranco assim. Era difícil chegar lá, você lembra lá? Sim, nessa época que o senhor estava dirigindo a Vila Rodrigues... você não tinha nascido? Não, eu lembro muito de lá. Nessa época que o senhor dirigia lá a Vila Rodrigues, o senhor já era casado e já tinha filhos. Foi em 63, sim, eu tinha só o Mia. Então. Em 63 eu comecei em 64, mas eu fiquei lá 12, 13 anos. Vila Rodrigues é São Paulo, né? É São Paulo. O senhor ficou 13 anos né? Eu fiquei nessa congregação. Eu dirigi lá. Eu que construí o templo, eu acionei os irmãos para ajudar, eles tinham um terreno lá, nós construímos, e lá é a igreja até hoje. Entendeu? Lá era uma subida que era assim declinada, assim, a rua de terra, de barro, e quando chovia, o meu pai ele tinha uma perua, e a Elian, ela ficava muito nervosa, então ela vinha orando na ida e na volta, porque... era a perua com todos os filhos e a perua ia deslizando conforme o barro ia jogando a perua para um lado, a perua para um outro. E isso marcou a nossa infância. Nessa época eu já era casado, que eu casei em 62, dia 28 de julho de 1962. Eu casei. Sim. 28 de julho de 1962. Né? Sim. A Mia nasceu em 63. Aí, foi ali que eu comecei
o segundo ou terceiro ponto de trabalho. E nessa igreja eu fiquei 12 ou 13 anos. O senhor trabalhava, o senhor tinha alguma profissão assim fora da igreja? Tipo assim, o senhor era um pai de família, cuidava de igreja e ainda trabalhava? Eu, quando comecei, depois que eu casei, eu comecei a querer prosperar. E Deus me prosperou. Eu fui empresário lá. Consegui até empresa. Você vê que eu consegui comprar uma Kombi do Estado. Essa Kombi que ela está falando é o carro que eu tinha para poder ir para a igreja, para poder levar minha barraca de feira. Nós tínhamos uma barraca na feira, eu deixava minha mulher, mas eu voltava para uma oficina, que eu aluguei um salão, eu trabalhava numa oficina com mais 2 irmãos que eram meu empregado. Ali eu era marreteiro também. Eu fazia de tudo que tinha para render um pouquinho. Ainda faço até hoje. Porque isso é a necessidade que obriga, né? Não, a gente sabe que o senhor é um exímio, além de pastor, mecânico. Na verdade, o senhor não para. Não posso parar que se eu parar, fico doente. Eu estou doente porque não posso andar com o pé quebrado. O senhor ficou tempo, né, casado lá. Agora, o senhor sendo casado com filhos, trabalhava, cuidava da igreja. Como conseguia conciliar tudo isso de uma forma só? Olha, não era muito fácil. Deixa eu explicar para você. Porque 2h da tarde eu tinha que buscar minha mulher que eu deixei na feira com a barraca. Muitas vezes eu cheguei lá, não tinha nenhuma barraca, só a dela amontoadinha numa calçada me esperando chegar. Ela era uma heroína muito sofrida. Aí eu chegava, carregava aquela barraca, ela disse, eu tenho que ir para a cidade. Não, mas não vão almoçar 2h. Não, porque tem que comprar umas compras que tem entrega que a mulher vai buscar em casa a encomenda. Nossa, meu Deus, nós temos que ir para a cidade. Aí nós vinha com essa Kombi carregada, muito abençoada aquela Kombi. Nós ia na cidade, fazia a compra, aí eu olhava no relógio, não dá para ir em casa. Por quê? Porque nós temos o culto hoje, tem que dirigir o culto. É bom, importante lembrar que isso é em São Paulo, né? Por isso a correria, né? São Paulo é aquela vida Aí eu corrida. chegava, aí nós comíamos um lanche num lugar assim, e nós íamos para casa e nossos filhos ficavam sozinhos em casa e nós... Não, tinha a tia Lourdes, que era a irmã dela, que cuidava das crianças. Mas nós tínhamos que ir para a igreja, dirigir o culto, que eu levava um paletó dentro da Kombi, deixava já uma gravata, punha a gravata e o paletó, sem banho, sem nada, sem janta, e dirigia o culto, depois vinha para casa. Isso foi 12 a 13 anos, essa vida. Mas nessas alturas, Deus me abençoou financeiramente, porque eu negociei muito. Comprava e vendia carros. E tinha já um pé de meia, tinha 10 casinhas de aluguel que eu consegui. Eu saí da miséria, da pobreza, trabalhando. Tudo que eu tenho foi ganhado com o suor do rosto. Tanto é que eu falo, né, o que é de Jesus, o que é meu é meu. Então eu tenho, e Deus tem me abençoado muito, Ele abre a porta, o Júnior está aí, ele conhece e vê como é que Deus tem feito comigo. Agora, o fato do senhor nascer, como o senhor falou, de uma pobreza, perder o pai cedo, ter que trabalhar cedo, né? Ver a mãe sofrer para cuidar dos filhos, fez com que o senhor fosse assim mais pegasse firme no trabalho e, como a gente diz, não ficasse na moleza. Bom, já estou com a vida ganha, sossegado, não. Olha, todas as vezes que eu fui, vamos dizer, patrão. Eu tinha meus empregados, mas os meus empregados perdia para mim porque eu trabalhava mais que eles. Nunca tive uma férias. Eu nunca tive uma férias. Eu sempre trabalhei. E a minha oficina, onde que eu morava, a minha casa ficava lá também. A gente levantava cedo para terminar, muitas vezes, compromisso que ficou de ontem. Eu trabalhava de madrugada. Eu era fraquinho, eu pesava 58,5 kg. Eu não posso entender como é que Deus ainda me ajudava, que eu não morri de fraqueza, porque eu tinha muita dinâmica. A vontade de trabalhar mesmo, de fazer as coisas.
O pai, o senhor então trabalhou uns 13 anos mais ou menos como pastor em São Paulo, que seria na Vila Rodrigues, né? Não. Presta atenção. Todo o meu tempo de obreiro, porque lá é meu pastor, em São não Paulo. separava pastor assim. Eu trabalhei toda a minha vida como presbítero lá. Em 1977 que eu fui separado pastor. Em 77. Mas Então, todas as igrejas que eu pastorei foi como presbítero. Ele não separava. porque Era pastor Cícero Canuto de Lima. eu lembro da nossa despedida. Não, isso foi em 77. Quando fomos de São Paulo para o Mato Grosso. Isso marcou a minha vida, porque eu tinha 5 anos de idade. E o que levou o senhor a ir embora de São Paulo para Presidente Epitácio, Mato Grosso? Bom, aconteceu alguma chamada profecia da parte de Deus. O pastor, meu amigo, eu tinha tirado uma Kombi Zero na Consolação, na Volks, 0 quilômetro. Ele falou, vamos estrear essa Kombi que o pastor mandou você levar nós a Brasília, na Escola Bíblica de Brasília. Eu falei, mas eu não posso, quem vai levar minha barraca? Não, você não precisa levar a barraca, deixa para... Não posso. Eu tinha outro carro, um furgão grande, Chevrolet. Aí eu não sei quem que eu lembro, não lembro mais quem que eu deixei para levar a barraca e levar minha mulher na feira. Eu tinha empregado a Cleusa, tinha o Paulo e tinha mais outra irmã, a Nair, trabalhava comigo também, junto com a Tereza. Então, tinha que levar esse pessoal, senão tinha que pagar uma semana ou 10 dias deles parado. Aí eles trabalharam. Aí eles levavam, e eu fui para Brasília nessa Kombi Zero que eu levei. Essa Kombi eu fui em Assunção levar um missionário paraguaio. Eu não parava, eu andei muito. Agora, o que você perguntou? Eu perguntei assim, a sua despedida de São Paulo, uma cidade grande, evoluída. Ah, tá. E Eu de estava repente o lá em senhor foi Brasília, embora. na escola bíblica, e tinha uma filha de pastor que tinha um homem muito rico da igreja que deu apartamentos, casas que ele construiu para vender. Ele era riquíssimo. Ele deu para a escola bíblica, pode hospedar os pastores que chegar aqui. Então, uma chave foi na mão do meu pastor Manuel, Marinésio Soares da Silva. Ele pôs a chave na porta, eu estava atrás dele assim, meu servo, eis que eu te chamei para a minha obra e tens recusado a minha chamada. Enviarei a ti muitas provações e mesmo com provações irá para a minha obra. Eu tenho te chamado. E eu dei uma gargalhada, disse, olha, que brincadeira. Disse. Aí o irmão que estava atrás de mim falou, isso aí é profecia. Eu falei, mas para quem? Não sei, acho que é para você. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu não levei a sério. Porque naquela profecia ele falou assim, eis que venderás as propriedades que tem e irás sem propriedades. Aceite a minha chamada. Mas eu não levei a sério. Quando eu cheguei em São Paulo, mudou o rumo das nossas negociações e eu pus uma casa para vender e vendi. Depois já não resolveu o problema, eu ia para o outro. Aí eu falei para minha mulher, olha, eu acho que nós vamos ter que obedecer uma profecia e assim, assim, assim. Mas como foi? E você não falou nada para mim? Eu falei, não, porque eu não levei a sério. Mas eu acho que era Deus mesmo. Aí nós tínhamos outras casas lá. Eu mudei de uma casa de um bairro para outro em São Paulo e tínhamos irmãs de 80 anos e 85, irmã Áurea, irmã Anália, irmã... Enfim, essas irmãs tinham passado a madrugada na igreja todo dia de oração. E aí elas saíam, quando terminavam o trabalho, fazer visita a pessoas desviadas. E justamente na Luiz Camaroto, onde era a nossa casa, com a rua Ilhéus, né? Lá chamava a nossa avenida. Não lembro. Aí elas estavam olhando a placa. Agora, velhinha de 85 anos, uma falava, não, parece que é isso mesmo. Eu acho que é essa rua. Elas estavam discutindo. E a minha cunhada estava lavando roupa no tanque. Aí uma falou assim, pergunta para aquela mulher. Aí foram perguntar, era a irmã Lourdes, era conhecida. Ué, a irmã Lourdinha está aqui, vem cá, Manália. O que você está fazendo aqui? Não, nós moramos aqui. Nossa, nós não sabia. Aí perguntou, é aqui que é a rua Luiz Camaroto? É essa mesmo. Aí entraram para dentro de casa e nós estávamos
Era uma segunda-feira, descanso de feirante. Ou não ia trabalhar. Aí, quando nós estávamos com a mesa posta para tomar café, vocês tomam café com nós. Elas estavam em pé assim, nós estávamos lá de cá e cá. Aí uma irmã falou assim: meu servo, eu te abri uma porta. Vai depressa, vai depressa. Haverá muitas tempestades, não temas, eu estou contigo. Abençoarei a tua família. Falei, pronto, a mesma profecia como falou lá, meu Deus do céu, nós estamos de Brasília, lá dá 1.000 quilômetros, essas irmãs não estavam lá, essas irmãs não iam inventar uma coisa dessa, isso aí é uma chamada mesmo. Aí a minha mulher também entendeu, aí nós fizemos o que nós fazemos, vamos vender tudo, que nós já vendemos uma casa, vamos acabar com o que nós temos, né? Aí nós pegamos... E oferecemos para a irmã Querubina, que era uma... Oferecemos para todos os empregados. Vocês querem comprar a nossa banca, nós sabemos que vocês não têm dinheiro, mas nós vende fiado como vocês quiserem, com a mercadoria que está em cima. Em cima tinha mais ou menos 100 contos de mercadoria. Tinha muita mercadoria. Nós trabalhávamos com a calça faroeste e a tal calça topeca, tinha todo o número lá. Muito dinheiro. Aí a pessoa que pegou já morreu. A irmã Querubina falou assim, ninguém quis, a irmã Querubina assumiu. A mais fraca que tinha, a mais pobrezinha, assumiu. Mas eu não tenho carro. O carro fica também. Vocês pagam como quiser. E nós tínhamos dinheiro. Aquele tempo nós já não éramos mais os miseráveis. Agora nós tínhamos propriedade, nós tínhamos dinheiro. Nós não precisávamos mais de trabalhar também. Só administrar o que nós tínhamos. Agora Deus nos chamou para a obra dele. Aí foi quando nós... Mas como? Eu sou presbítero da igreja, que chamada é essa? Aí eu fui para a reunião dos obreiros naquela segunda-feira, que era a reunião dos obreiros. Chegou lá, o pastor levantou assim, irmão Dorival, aonde está ele? Está aqui, irmão Dorival. Aí eu levantei minha mão, vem aqui, irmão, vem aqui. Aí eu subi do púlpito, a igreja ainda estava... Eu congreguei na igreja antiga, muito tempo. Bom, ali então, isso em São Paulo. Aí então ele disse, nós estamos separando esse irmão, porque tem 3 cidades do interior para nós mandar ele em uma delas. Só que eu não sabia onde era, não tinha lá, o Noncício não era de papo, ele não conversava com ninguém. Aí eu perguntei para o vice-presidente, onde é que é, irmão? Ele disse, olha, irmão, eles não querem que fala, mas acho que o senhor vai para... falou o nome de uma cidade lá, mas depois foi para outra, foi para Presidente Epitácio. Lá em Presidente Epitácio, o pastor quase morreu de tanta luta com os cooperadores. Eu fui enfrentar só demônio. Se tem um lugar que tinha demônio, é lá. Até a pessoa que eu mais queria, que eu mais gostava, que eu mais acreditava, era o traidor. Me traiu e jogou os cooperadores tudo contra mim, virou uma guerra doida em cima de mim. Mas eu paguei a dívida da igreja, eu construí o templo, eu reformei. Eu fiquei lá, até marquei aqui, ó. Quantos anos o senhor ficou lá? Aqui, ó. Eu cheguei lá em 1977. E eu fiquei 78, 79 e 80. 77, 78, 79 e 80. 4 anos. 4 anos e pouquinho, eu acho, né? 4 anos e pouquinho, eu lembro. Mas pouquinhos meses, né? 3 meses em Venceslau. Sim. Então, logo após o presidente Epitácio, o senhor ficou um pequeno período, 3 meses a 4 meses em Venceslau, e logo nós vamos pular. Logo o senhor foi chamado para ir para a rancharia. Como foi a chamada de rancharia? Bom, rancharia é o seguinte, o pastor lá tinha feito um empréstimo com a agiota e ele não pôde pagar. Ele estava em crise, a igreja estava em crise financeira. Aí eles ofereceu para um pastor lá, não foi, outro não foi. Aí então me chamaram lá, falaram assim, olha, nós temos só um lugar para você. Você tem que sair de Epitácio. Lá não dá mais, porque os obreiros batiam em mim se deixasse. Era tudo endemoniado. Não achei um que me ajudasse. De todos que eu tinha, todos eram inimigo meu. Perigosos. Aí então, eu falei, mas então, como é que eu faço? Falei, não, vou mandar 2 pastores dar posse para você amanhã. Você posa aqui, amanhã vocês viajam para lá. Tudo bem. Aí eu cheguei na cidade e mandei parar o carro fora da cidade. O que você vai fazer? Eu falei, não, vou fazer uma oração.
para entrar na cidade. Eu não conheço, nunca fui naquela cidade, né? Não conheço. É que nem Origens também não conhecia, nunca tinha vindo aqui. Aí então, assumi a igreja. Só que eles não contaram para mim que tinha essa dívida. Aí o homem bateu palma na nossa casa, já tinha mudado para lá, para receber esse dinheiro. Eu falei, não sei, não me falaram nada, não passaram para mim o tipo das finanças. Aí eu voltei no Belém e falei, eu vim entregar a igreja aqui, que eu não vou dirigir lá não, tá? Chegou lá um advogado lá para receber um dinheiro, foi para isso que nós mandamos você lá, você paga tudo e faz a obra lá, senão nós vamos tirar você de lá não. Agora, se você quiser sair por conta própria, já tem outro pastor que quer ir para lá. Você fala, agora nós já vamos dar posse para outro. Aí, irmão, eu tive que engolir, né? Falei, vou ficar o quê? Aí eu fiquei em Rancharia, deixa eu ver quanto que eu vi aqui. Eu cheguei em Rancharia, lá eu tive 77, 78, 79 e 80, 4 anos. Aí eu cheguei em Rancharia em 81. Fiquei em 81, 82, 83 e uns meses. Fiquei quase 4 anos lá. Em 84 eu já estava tomando posse aqui. Isso. Agora, durante todo esse problema que o senhor passou em Rancharia, em Epitácio, Rancharia, o senhor passou pela cabeça do senhor a profecia que Deus tinha entregado, que o senhor ia passar por turbulência e tudo mais? Até hoje ela não sai da minha cabeça. Hoje eu sou dirigido por uma voz que fala no meu pensamento. Deus fala comigo. Agora, não tudo quanto é coisa, né? Mas muita coisa que eu preciso, ele fala. Mas funciona assim, né? Exato. Agora, eu me lembro também, o senhor passou por grandes problemas em Presidente Epitácio, né? Foi a primeira vez que o senhor foi lá. Mas eu tenho certeza, e uma prova disso, que o senhor foi muitos amigos lá, até irmãos, porque eu lembro muito, muito bem que fiz parte da banda desde os meus 7 anos de idade. A banda de música da Assembleia de Deus de Ourinhos, né? Nós fomos com o senhor uma ou duas vezes lá em Presidente Epitácio, cooperar com os irmãos lá. Não lembro mais disso, é muitos anos, né? Tem Nós 40 anos que eu saí de lá. Em Presidente Epitácio, nós fomos também em Rancharia. A Rancharia não queria que eu saísse de jeito nenhum. Minha mulher não queria mudar para Ourinhos de jeito nenhum. Ninguém queria vir, porque eles tratavam nós que nem anjo. Se tem um lugar que eu era bem considerado, era Rancharia. Agora, Epitácio, eu era martirizado pelos irmãos. Não em totalidade, mas a maioria me odiava. Não me ajudava em nada. Eu dei o sangue naquela cidade. Eu trouxe dinheiro vivo. Eu era rico, eu era empresário. Eu não precisava de ajuda de ninguém. O senhor largou tudo pela obra de Deus, né? O senhor largou tudo, a vida material pela obra. Toda a minha vida material eu troquei pela obra. O que eu fiz, cheguei lá, tinha uma ilha, chamada Ilha do Veado. Tinha lá naquela ilha umas 50 famílias ou mais. Ninguém podia ir lá, porque tinha a travessia do Rio Paraná, 2.000 metros é a largura. Eu fui numa fábrica de embarcação e falei para um homem assim, ele olhou meu jeitinho, não deu muito valor para mim. Eu falei, quanto o senhor me cobra para fazer um barco daquele ali? Ele falou assim, isso aí é muito dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero saber quanto o senhor cobra. Aí ele falou assim, por que você quer fazer um? Eu quero fazer um. Eu quero com um motor diesel, esse motor que o senhor está pondo aí, nesse outro. Mas isso é muito dinheiro. Esse eu não tenho motor aqui na cidade, tem que comprar em Prudente. Eu falei, eu estou perguntando quanto o senhor me cobra para fazer um igual aquele ali. Tanto. Está aqui o dinheiro. Paguei adiantado. O senhor pode fazer ele o mais depressa possível. Entendeu? Aí ele fez o barco, ele assustou comigo, ficou meu amigo. O cara, porque o nego olha em mim assim, pensa que eu sou um servente de pedreiro, um cara da rua, um andante, um pedinte. Eu não tenho assim projeção de mostrar que eu sou alguma coisa. Não quero nem saber. O que interessa é a vida eterna e mais nada. Jesus ao meu lado, eu não quero saber de mais nada. Aqui para mim, eu tenho muita coisa, mas nada disso entra no meu coração. Nem dinheiro, nem profissão, nem nada. Eu quero arrebatamento. Amém. Eu estou que nem Paulo assim, olha, para mim, se morrer, for melhor. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu estou ganho. Porque se eu ficar aqui no mundo, é muito perigoso. É perigoso viver. Viver hoje tem audácia, inveja,
Você muitas vezes quer tomar o que é do outro. Então, aqui você está sujeito a isso, a tentação. Sim. Agora, como foi a vinda do senhor para a cidade de Ourinhos? O senhor estava em rancharia. Isso aí foi outra coisa que não dá para acreditar. Eu estava em casa, veio o telefonema. Eu quero falar com o pastor Dorival, ele está aí. Eu falei, sou eu, pode falar, quem que é? É aqui de Ourinhos. Falei, mas sobre o quê? Ourinhos? O quê? Mas eu não conheço, o que o senhor quer de mim? Não, eu queria conversar com o senhor pessoalmente, queria que o senhor viesse aqui em casa. Mas quem é o senhor? Eu sou o pastor da Assembleia de Deus, eu sou o Agenor Alves de Oliveira. Eu falei, mas sobre o quê? Não, isso aí tem que ser particular nós dois, não é pelo telefone. Eu falei, mas eu não estou. Eu estou indo para São Paulo, hoje para reunião. Ele falou, não, mas então passa aqui, na volta. Eu falei, tá bom. Mas não levei a sério. Eu fui em São Paulo, assisti a reunião, tudo, e chega lá o Paulo Lucas Sacramento, até morreu esse mês passado. Ele falou para mim, pastor Dorival, eu recebi uma mensagem do pastor de Ourinhos para pedir para o senhor, não esqueci de passar lá que ele quer falar com o senhor. Eu não tinha telefone, nem celular, eu não tenho essas coisas, eu não ando com isso. Sou um pastor esquisito. Então é o seguinte, veja bem, eu não quero saber disso, porque eu tenho muito compromisso, para que eu vou querer mais? Aí então, eu não passei ali, falei, não dei valor, falei, mas a minha família, eu não tenho tempo, estou cansado, eu vou embora. Eu tinha Santa Ceia o mês todo nas congregações, em toda a cidadezinha que pertence ao campo de rancharia. Não posso perder tempo, vou embora descansar, que amanhã eu tenho que viajar para alguma congregação. Aí, quando eu chego em casa, o telefone tocou. Falou, pastor, o que o senhor fez? Onde o senhor está? Eu estou aqui em casa em rancharia. Não faça isso. Eu tenho que falar com o senhor e o assunto é da parte de Deus, é coisa séria. Eu falei, meu Deus, mas o que é? Pode falar, não vou falar, o senhor tem que vir aqui. Eu falei, mas amanhã eu não posso, eu tenho que Santa Ceia para ir na... Não, deixa a Santa Ceia para os obreiros, presbíteros, vem aqui para nós. Aí eu cheguei, convidei minha família, ninguém quis ir comigo para Ourinhos. Eu vim sozinho. E eu acho que eu fui na primeira vez. Eu vim sozinho, quando chegou na ponte do Rio Pardo, eu comecei a falar línguas estranhas e profetizar. Meu servo, eu que te trouxe até aqui. Eu estou lhe dirigindo e orientando para você fazer a obra. Eu assustei comigo, porque a minha própria boca falou. O que eu vou fazer, meu Deus? Que é isso, pai? Mas aí eu fui já martirizando. Esse homem vai falar para mim alguma coisa de igreja, vamos ver. Aí cheguei lá, me receberam na casa pastoral muito bem, me trataram com almoço. Fiquei sentado, porque eu cheguei cedo lá, umas 7h30, 8h. Ficamos sentados dali até as 2h da tarde naquela cadeira, conversando. Veio o Roque Lourenço e veio o Edson Veltrini, sentou ali, ficou conversando tudo, só assunto. Aí disse, irmão, essa igreja eu não posso entregar para ninguém, porque eu estou doente e eu tenho que entregar para alguém. E eu orei, e Deus falou, entrega para o pastor de rancharia. Essa é a mensagem que eu tenho. Agora, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu estou assustado, porque eu estou bem na igreja lá, eu não posso, eu não sei. Não, mas o senhor tem que aceitar, porque eu não posso entregar para outra pessoa. Aí, tanto é que no dia da minha posse, trouxeram 2, 3 pastores para entregar. E o irmão Agenor estava com medo já também, porque essas pessoas que vinham, eles majoravam a posição de enviados, de pessoa para trazer uma resposta certa conforme eles queriam. Aí ele convidou o pastor de Curitiba, o presidente da obra lá de Curitiba, para vir, que era conhecido dele, amigo dele, e ele estava junto com nós na minha posse, irmão Pimentel, de Carvalho. E ainda assistiu tudo isso, mas aí o Mongelão falou, de jeito nenhum se dará posse a outra pessoa se não for para o pastor Dorival. Aí ele ligou para São Paulo para o Zé Wellington. Zé Wellington, as pessoas que você mandou aqui, eles não querem. Eles querem só o pastor de rancharia. Como é que eu faço? Então dá para esse homem. E era meu amigo, Zé Wellington. Nós trabalhamos juntos na feira. Fomos feirantes. Ele era feirante junto comigo. A barraca dele estava ali, a minha estava aqui. Nós éramos feirantes. Mas a inimizade tumultuou, uma má fama a minha pessoa. Um fala mal, outro fala mal, outro fala mal, outro mal. E você passando, virando um Barrabás.
Mas aí eu fiquei quietinho no meu canto, o irmão Pimentel me chamou de lado no canto, que lá não podia estar na conversa dos outros, né? Lá do Jaime, Bartolomeu da Rosa, do Dedé, eles estavam lá tratando como ia ser a posse. O irmão Agedor, ele não abriu mão. Ele falou, não, eu não posso abrir mão porque o dono da obra é Jesus, não sou eu. Ele mandou entregar para o pastor de rancharia, eu nem conheço ele. Deus já me falou 2, 3 vezes, é ele. 40 anos estou aqui, porque Deus mandou. Sim. Eu enfrentei coisa pesada. Eu cheguei aqui, a administração não aceitava nós. Porque o Mongenor, ele sofreu muito aqui. Essa cidade aqui, a igreja, ela sugou 2 pastores. O irmão Adriano Ferreira morreu no púlpito da Vila Odilon. Um salãozinho. A Vila Odilon era um salãozinho maior que isso aqui só. Aquele templo lá não tinha. Eu que construí. Eu comprei o terreno, comprei 2 metros do vizinho para fazer corredor para ir para o fundo. E aí, aqui era difícil. Eu mandei o Edson Veltino no dia da ceia, eles não aceitaram, não deixou nem. Aí eu fui na outra ceia e não tinha lugar para mim no púlpito de tanto obreiro que tinha lá. Todo mundo era obreiro. Não tinha uma cadeira para mim. Mas tinha um moço sentado com a guitarra na mão, aí eu subi assim, não tinha lugar para me sentar, não tinha espaço. Eu falei, filho, me dá essa cadeira aí para mim. Ele deu. Aí eu pus a cadeira na frente do Leobino e fiquei ali espremido, sentado, sem caber eu. Mas eu era o dirigente do culto, aí eu dirigi. Foi onde eu comecei a fazer a obra. Mas eu tinha diversidade. E aí eu sofri muito aqui. Aí não entrava dinheiro, não dava para correr o campo. Então, a igreja não tinha carro. Você vê. Mas eu já vim de outro lugar que a igreja não tinha casa, não tinha nada também. Bom, aí, mas assim, o senhor, nós congregávamos quando a gente veio para Ourinhos, aí a gente congregava na igreja lá antiga, que era na esquina, né? Aí o senhor teve uma ideia de aumentar a igreja. Não, aí já vai longe, porque se eu vou contar tudo isso aí, eu estava em rancharia e tive um sonho que eu tinha comprado um terreno para a igreja, isso aí é só pensamento, não conhecia Ourinhos, não tinha vindo em Ourinhos, não conhecia nada. E aí eu disse, irmãos, a planta já está aprovada e nós vamos começar a construção. E chegou uma carreta e entrou no quarteirão, dentro do terreno. E ela manobrou dentro do terreno a carreta. E virou lá onde está, assim, hoje nós temos lá, o refeitório, ali naquele cantinho. Então tinha uma árvore ali, que os andarilhos dormiam ali. Aí a carreta despejou maços, pacotes de barras de ferro. Eu vi assim cair. Aí eu comandei lá e jogava outra. Eu fui montando. Aí eu acordei e falei, meu Deus, que sonho interessante, eu nunca vi uma coisa. O que é isso? Eu nunca vi tanto ferro na minha vida como eu estou vendo. O que é isso? Só que eu fiquei assim pensando, o que será isso? Eu não entendi nada. Aí veio um irmão, uma semana depois, não lembro direito, e falou assim, irmão, eu tenho um sonho para contar para o senhor, com tristeza. Aí eu falei, meu Deus, o que será que é? Eu acho que não vou perder o senhor. Eu falei, mas por quê, irmão? O que aconteceu? Não, o senhor vai embora de Ourinhos. Deus me mostrou num sonho que o senhor... Vamos ver se eu marquei aqui. Aqui, ó. Veja bem, as coisas tem que ser bem direitinho, né? Olha aqui, ó. Teve um sonho estando em rancharia, contei já, mas agora aí chegou ele. Aí também outro me procurou-me e contou o sonho. Era o José Rosa, ele morreu agora esse tempo atrás. O José Rosa era um militar. Ele era meu cooperador, noutra cidade. Ele contou o sonho igualzinho que eu tive. Ele falou, o senhor vai embora. Deus me mostrou que o senhor construiu uma enorme igreja. E o senhor ia embora daqui. Só ele recebeu esse sonho. Mas isso onde? Isso lá em rancharia? Rancharia. Ah. Está aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Também outro irmão me procurou
e contou o sonho que ele teve. Era o José Rosa. O mesmo sonho. O mesmo. Ele falou assim, nós vamos perder o senhor, só vai embora daqui. Então abriu a minha mente para compreender, para a compra desse terreno foi profeticamente, ele estava guardado para nós mais de 30 anos. Porque como é que chama a companhia de força que tem a instalação ali CPFL? na cidade, do lado de fora? CPFL? A CPFL. Não. É que tem a base das forças, os transformador aqui. O Do prefeito. Hermílio, não é do... Não, é onde está a subestação. Subestação chama. Ali vai toda a força, ela era na rodoviária. Essa subestação, o prefeito era o que morreu essa semana passada, como é que chama ele? O Aldo Matachana. Aldo Matachana era o prefeito. Ele que transferiu a subestação de lá do centro de Ourinho para fora. Que era perigoso aqueles fios, né? Então, agora, aí você veja bem, como é que foi, aí eu vi aquele terrenão lá, mas como nós não podia pagar a prestação de uma Brasília? Como é que eu vou comprar um terreno? Mas você vê a força do nosso Deus e a capacidade que ele tem de administrar financeiramente a obra dele. Não é homem que administra a obra. Você entendeu? Você veja bem que a compra daquele terreno foi comprada sem dinheiro. Aí nós tivemos como chama quando muda? Uma tablita. A tablita veio e nós ganhamos 4 letras. Milagre, né? O nosso dinheiro, ele cresceu sem ter fundo. Valorizou. Aí eu comprei. Aí você vê. Não é só isso, nós compramos foi quase 25 terrenos na cidade. Só o Jardim Itamaraty tem 3 terrenos dentro lá. Mas o grande templo foi através de um sonho que o senhor já tinha tido lá atrás. Alimentou né? meu espírito. Isso. Para dar força, porque o lugar que eu estava trabalhando não tinha condição de pensar nada, de vamos fazer. Não, vou comprar o quê? Cadê? Não tem. Aí eu peguei um irmão, porque não se conversava com o dono do terreno, que ele é muito rico, Antônio Hermílio de Moraes. O meu nome, Moraes, né? Aí eu chamei o Adãozinho e viajamos para conversar. Aí ele falou, eu tenho um conhecido que conhece essa família, um deputado, vamos lá, vamos. Chegamos lá no escritório dele e ele falou, não, na casa desse homem vocês nem chegam no muro. Eu entro lá, eu sou da casa. Mas qual é o problema? Aí contou, né? Ele falou, não, eu vou então trabalhar em cima. Eu vou falar com eles, ele não está aí, ele está no estrangeiro, mas eu falo com os advogados, os engenheiros dele. Aí ele manda alguém para conversar, ou então manda uma proposta. Mandaram uma proposta para mim, mas eu escrevi outra dizendo que nós não tínhamos condição. A minha proposta é X, tanto. Eles não aceitaram. Aí eu mandei outra, aí eles aceitaram, só que aí eu tinha que arrumar dinheiro. Aonde? Onde eu vou arrumar dinheiro? Não tem. Fiz um apelo na igreja, a irmãzinha que trabalhava na farmácia Arruda, deu a bicicleta dela, ficou a pé. Falei, mas o que eu vou fazer com uma bicicleta na igreja? Aí veio outra irmã, deu uma máquina de costura. Eu falei, meu Deus, o que é? Eu não tenho dinheiro. Mas as coisas de Deus é assim, provando a gente. Hoje nós não devemos um centavo para ninguém, mas eu já fui pessoa de dever 1 milhão. Entendeu? Não é muito fácil. Aí, não tinha dinheiro para pôr gasolina para ir em Campos Novos, na Brasília. Eu comprei a Brasília da irmã Fiado. Irmã Nídia. Você não conheceu essa Brasília? Ela era anos 80, a gasolina transformada a álcool, não valia nada. Deus que me livre. Mas aí a obra prosperou, construiu o templo, foi inaugurado e aí teve um período da vida do senhor que marcou todos nós, os membros da igreja, que foi o câncer. Esse período do câncer. Então, eu estava em Cuiabá, e veja bem, eu senti uma dorzinha aqui que eu nunca tinha sentido, uma fisgada assim. Falei, o que será? Eu comi alguma coisa que me fez mal. Bom,
tudo bem. Aí estamos na reunião, sentado lá embaixo, mas eu não falei nada para ninguém. Aí um velhinho pediu para dar um testemunho. Um velhinho. Na reunião, irmão, lá em Cuiabá. Esse velhinho falou assim, eu tive uma revelação com esse irmão que está aí, ó, era eu. Eu vi você, quando você chegou num hospital, e foi extraído, eu não vi o que extraiu de você, mas eu vi que tira. Aí tinha um cesto azul assim no canto, e eles jogaram dentro aqui daquele cesto. Eu sei que era um órgão seu que vai ser extraído. Ou então, nessa revelação, eu não estou entendendo, vai ver se é comigo, eu não sei. Ele falou, né? Mas eu também não podia falar que era comigo, eu não sabia nada. E nessa viagem, quando eu vim, já que eu fui no doutor, esqueci até o nome dele, e ele falou, não, isso aí, vamos fazer um exame. Aí fez, falou, não, aí é um câncer. Isso aí vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Mas aí fomos para Londrina, no hospital evangélico. Lá eu fiz a cirurgia, tiraram o meu estômago inteirinho, mas me enganaram, porque não falaram nada de câncer, falaram para mim que queria fazer uma raspagem em mim, e eu fui para uma sala, dormi lá com a injeção que eles deram, eu dormi, quando eu acordei não tinha mais estômago. Aí eu fiquei 7 dias num quarto sem ver um grão de arroz e sem ver uma gota de água. Nunca fiquei 7 dias sem ver água e sem ver arroz, e com os 3 dias só no soro, alimentado pelo soro. Isso foi em 2005. Nossa, depois que passou isso aí, eu falei, meu Deus, eu estou sem estômago, como é que eu vou viver? Tudo isso é um caminho que Deus manda, porque eu já tinha pensado de deixar a obra, não precisava mais. Eu tinha um sítio, vou para lá, vou viver lá, trabalhar lá. Lá tinha uma produção de tomate muito rica, só por São Judas eu vendi 5 toneladas de tomate. Então, eu era uma pessoa, eu tinha umas 50, 60 cabeças de carneiros, eu tinha 100 pés de limão Tahiti, eu tinha criação de porco, fiz até um lugar deles viver lá, para jogar as fezes dele cair num tanque para poder criar tilápia. Falei, não, eu não vou ficar mais na cidade, vou embora para o sítio. Era meu pensamento, em 2005, deixar toda a minha responsabilidade, entregar para outro. Eu não queria mais nada com compromisso de igreja. Aí Deus falou, câncer. Porque Deus é quem maneja e que dirige tudo. Você pensa que vai fazer isso, fazer aquilo, daqui a pouco você está num caixão, vai embora. O nego leva embora, não deixa em casa não. O senhor lembra quanto tempo o senhor ficou internado no tratamento? Porque eu lembro que alguns componentes do vocal, nós fomos até Londrina visitar o senhor. Em Londrina veio 200 irmãos. Nós tínhamos um caderno marcado que eu nunca acreditava que os irmãos de Orim me amassem daquele jeito. Uns 200 irmãos foram lá. E quando nós chegamos no quarto para visitar o senhor, foi um choque, foi um baque muito grande, né? Que ao deparar com a figura que o senhor estava... Eu fiquei magrinho. Muito pele e magro. osso. Hã? Pele e Muito osso, magro. muito magro. Porque não comia, eles não davam nada para me comer. Eu falei, doutor, eu não estou mais aguentando, eu vou morrer de fome. Ele falou, não, você não pode comer, se você comer, você morre. Você tem que esperar, nós é que vamos dar. Aí eles me mandavam um cálicezinho com um pouquinho de uma água amarga, que eu não sei o que era meu almoço. Eu tomava aquele almoço. Agora um homem que está com pele e osso só, não tem mais nada. Ainda parava de pé, que não sei como é que é. Aí foi que, mais ou menos, eu não lembro quantos dias, chegou a moça que traz o carrinho de comida. Tinha feijão, tinha arroz, tinha um pedaço de carne, tinha abóbora, tinha tudo. Aí eu vi aquilo lá, né? Fiquei contente, né? Aí deixou tudo lá assim, eu fui, e depressa eu fui e comi tudo. Quando eu acabei de comer tudo, que ainda estava já sentando na cama, chegou ela outra vez. Cadê a comida que eu deixei aqui? Ele falou assim, não, eu comi. Não era para ter comido. Ela pegou, irmão, nunca mais eu vi essa mulher. Acho que mandaram embora ou ela... Porque aí o doutor chegou mais tarde e falou assim,
ficou contente com a mocinha que eu mandei, porque que ele mandou é isso, né? Eu falei, não, graças a Deus, Deus abençoe o senhor e recompense. Eu comi a comidinha, foi muito boa. O que você comeu? Eu falei, eu comi a carne, o feijão, o arroz. A moça trouxe tudo aí. Eu falei, o quê? Ele foi lá, daqui a pouquinho tinha umas 2 ou 3 mulheres com ele, veio já. Mas você comeu isso aí? Comer. Mas por quê? Não, você não pode comer, meu Deus. Aí me levaram para fazer uns exames e mandaram 2 mulheres enfermeiras, que não tem nada a ver com enfermeira, especializada em... Como é que é, meu Deus? Falou o nome agora. Que acompanha, dá acompanhamento na pessoa. Assim, se está nutricionista? Nutricionista? Nutricionista. 2, uma de cada lado de mim. Aí ele falou, põe a mão no nosso ombro. Aí eu pus, falei, mas para quê? Não, vamos fazer ginástica. Você precisa de ginástica para poder ver se digeria, para descer a comida. Mas eu não sabia de nada, não estava sentindo nada, né? Aí fomos, o hospital evangélico tem 50 metros de comprimento, mais ou menos. Nós íamos com a mão nos 2 ombros dela, 50 metros. Aí chegava lá num vitrozinho, no fim do corredor, voltava. Ela falou, agora você respira fundo e deixa sair bastante a respiração. E respira assim, e ficava fazendo aquela... Aí, agora põe a mão no ombro dela, e 50 metros para lá, no outro vitrô, do outro lado da rua lá, 50 metros, fazia a mesma coisa. Está sentindo mal? Não. Eu estou bem. Não está sentindo nada, nem uma tontura? Não. Parecia um... Não dá para entender. O pai, eu tinha feito um acordo com Deus. Me cura, devolve a vida... Eu volto para a tua seara até morrer. Eu não vou ser covarde. Eu não vou ser covarde, Senhor. Eu não entrego a tua obra. Só o dia que tu fala assim, devolve. Aí eu devolvo. Porque a chamada eu quero respeitar. Aí eu comecei a melhorar. A oração. Aí eu preguei para o médico, para as enfermeiras. A minha vida era pregar o evangelho para todo mundo que encostou na cama. Eu já falei, você conhece Jesus? Não. Por quê? Não, conheço, eu sou. O que você é? Ah, eu sou do Candomblé, mas o que tem? Lá tem Jesus. Não, mas não é isso. Isso aí é só uma figura. Eu estou falando de Jesus vivo, ressuscitado. Aí passava a pregar. Deus foi me curando, me curou. Eu não precisei tomar nada de remédio. Agora eu fiz os medicamentos direitinho, certo, né? O pai... de 2005 até hoje, dá quantos anos? 19 anos vivendo por misericórdia. Quantos que já foi embora? Nós estamos na nossa última pergunta. Última. Eu sei que vocês... eu tenho muito orgulho do senhor de ser sua filha, né, independente de qualquer coisa, pois somos pecadores e frágil, né? Mas temos um Deus que é forte e nos guia até a morte. Isso que é a coisa mais importante. Como o senhor se sente vivendo o hoje, com tudo que o senhor passou lá atrás, toda essa bagagem que o senhor, né, carregou na obra de Deus, qual seria um resumo? Valeu a pena? Olha, eu já tomei um tiro, eu já tomei uma facada, eu já fui sujeito ao câncer. Agora, nós faz culto matutino em casa. Uhum. Eu não estou indo na igreja, nós faz em casa. Cedo nós começa, canta lá uma meia dúzia de hino. Nós lemos a palavra, mas uma alegria do céu na leitura da palavra, irmão. Tudo aquelas coisas que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Esaú. Todas essas histórias passadas revive na gente, dá uma alegria do Espírito Santo de nós todo dia, porque tem crente que não tem alegria. Uhum. Mas nós temos alegria, gozo do Espírito Santo. Agora, materialmente... a gente nem ora pedindo nada, porque vai ficar não precisa. Tudo aqui, né? Vai ficar tudo aqui? Tudo. Então... Incrível que pareça, nós temos que trabalhar. Não pode virar vagabundo também, né? Você tem que trabalhar. Sim. Você tem uma loja, você não vai deixar a porta fechada. Não, o que você está fazendo? Esperando Jesus. Não, você tem que trabalhar. Aqui, uma vez um missionário pregou, na vida material, esperando Jesus, trabalhando como se Jesus nunca viesse. Hoje, amanhã, sexta, segunda, todo dia. E como na vida espiritual, como se ele viesse agora. Preparado agora para subir. Se ele vem já, pronto, cadê os crentes? Sumiram. Uhum. Todo dia eu fico emocionado, pensando, como será, meu Deus,
a transformação do corpo. Isso é um mistério de Deus. Nós não podemos entrar nessa área. Tá? Capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 29. Isso não pertence para nós. É um mistério de Deus. Nós vamos virar anjo. É muito sério. Mas tá bom, né, Daniel? Agora, pastor, rapidamente, para a gente encerrar, 40 anos na cidade de Ourinhos. Quando o senhor chegou aqui, tínhamos a igreja sede e uma congregação. Hoje, Ourinhos conta com, fora a central igreja sede, quantas congregações espalhadas por toda a cidade? Eu nem sei. Quanto é, Júnior? 18 congregações. 18 congregações. Fora os terrenos. Fora a propriedade rica. O nosso terreno que eu vou construir agora, se Deus permitir, a Casa do Ancião, naqueles 2 terrenos ao lado do templo. Uhum. Eu estou esperando Deus só falar, começa, eu começo. Uhum. Porque eu, quando comecei o templo sede, nós não tinha nada de dinheiro, nada. Mas que loucura comprar aquele templo. Parecia um louco, todo mundo. Chegaram, os irmãos que chegaram em mim, fizeram uma reunião, eu não sabia, vieram buscar eu lá em casa. Tem uma reunião na igreja, estão esperando o senhor chegar lá. Mas reunião? Hoje não é reunião. Não, mas é nossa reunião. Aí reuniram os obreiros e pediram para mim, isso na chegada, quando eu fui comprar terreno. Irmão, o senhor não conhece a igreja, o senhor está chegando hoje. Por que o senhor não pega a tua família e vai embora para São Paulo, para outro lugar, e o senhor não vai ter problema nenhum, vai viver a vida? Eu falei, não, o que eu tenho no meu coração é de, se Deus permitir, comprar. O senhor não paga nunca. Se o senhor comprar uma Brasília desse jeito e não está conseguindo pagar, como é que você vai pagar um terreno? 168 milhão, né? 668 mil. O senhor não paga nunca. Um deles falou lá. Eu falei, não, irmão, vocês têm razão, mas eu não vou embora. Eu vou ficar aqui, Deus proverá. Você não vai aguentar? Eu falei, não, eu vou tocar o barco, vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus me deu vitória, porque aquilo ali foi construído com oração. Todo dia, 5 horas da manhã, eu estava na igreja, de joelho lá. Ô pai, nós queremos agradecer pela sua presença. Ah, que nada, agradecer. Eu vou cantar um hino que, no final agora do programa, que é um hino que marcou muito a minha adolescência e a minha juventude, porque toda vez que eu chegava na igreja, uma irmãzinha pedia para o senhor que queria que eu cantasse um hino Jesus, eu te quero. Eu lembro. E tipo assim, Todo os sábado. irmãos não aguentavam mais. E todo mundo achava que era o meu pai que estava chamando eu. E não era. Então, assim, Deus tocou no meu coração, eu vou cantar esse hino hoje. Tá bom. Tá bom? E aí eu quero falar também sobre o livro, Daniel, rapidinho. Isso. Que é assim, o que Deus tem falado comigo sobre o livro? É que você escreveu um livro com propósito de Deus, não uma coisa minha, mas com propósito. Deus tem falado para mim que é uma forma honrosa e gloriosa de fazer missão. Porque às vezes eu escrevi um livro lá, uma pessoa vai lá longe ler e Deus vai falar com ele. Então, eu recebi uma palavra frutífera de uma pessoa, ela nem imagina. Até eu queria agradecer aqui, né, a irmã Cássia, porque quando eu coloquei lá que eu ia lançar o meu livro, ela escreveu assim: esse será um de muitos. O que quer dizer isso? De muitos, que não seria só um. E aí, agora nasceu no meu coração. E aí, eu já estou no 3º livro. Deus tem me ajudado. Então, eu estou escrevendo mais. Eu estou no 3º livro já. Terceiro o quê? 3º livro. Terceiro livro. Sim, eu Tá estou no parecendo 3º Paulo Lemos livro. Macalão? Sim. E Metade aí, da árvore foi ele que construiu? E aí, assim, Deus tem propósito, né? Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Quem sabe, né? É uma parte da missão que Deus está usando eu para fazer. Mas, assim, quem quiser comprar os livros, e esse livro também aqui, né, Daniel? Mostra aí. É o primeiro livro, né? Memórias da Filha do Pastor. Eu vou colocar um link. Deixa eu ver aqui. Ele vai ser. Dá para você comprar na Amazon, no Kindle lá, né? Como e-book lá. Eita, esse rio não atravessava, para ir do outro lado levar a palavra. E aí você pode
comprar lá pelo link, tá bom? Ou no meu Instagram, Elienay Moraes, ou o Daniel nesse podcast, nono podcast aí, ele vai colocar lá. E para todos saberem, né? Não tem bens lucrativos, é para a obra de Deus, esse livro aí, o primeiro. Então, continua o propósito, né? E aí eu vou cantar um hino que marcou a minha adolescência, né, Daniel? Exatamente. A irmã Elienay cantando um hino que marcou a adolescência dela, né? Um hino que o pastor Dorival, nós pensávamos que o pastor queria ouvir ela cantando todo sábado, mas na verdade uma irmã que mandava um bilhetinho lá e praticamente todo sábado a Elienay cantava esse hino, Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. Nós vamos encerrar o nosso podcast com o louvor da Elienay, tá bom? Desde já queremos agradecer mais uma vez o pastor Dorival conosco aqui, nesse podcast, o nono podcast. Agradecer aos nossos patrocinadores, Elian Mazete Decorações, Carralo Centro e também a nossa querida Sebastiana Lima. Mas antes de encerrar o nosso podcast, eu sempre encerro com a mensagem aqui. E eu queria encerrar de uma forma diferente, honrando o nosso pastor presidente, pastor Dorival Gonçalves de Moraes, presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Ourinhos. Pastor Dorival vai encerrar o nosso podcast fazendo uma oração para todos que estão nos acompanhando e após a oração também dando a bênção apostólica, abençoando todas as famílias. Pastor, muito obrigado. Uma oração final e a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos por esse caminho brilhante que trilhamos desde 1977 na tua obra, longe, longe, longe da nossa casa ali. Saímos de lá, Senhor, sem direção, sem saber para onde íamos. Fizemos a rotatividade, chegando aqui, Ourinhos. 40 anos pastoreando essa igreja, foi uma dádiva, uma vitória divina, Senhor. Não sabemos quando vamos deixar essa terra. Oh, Senhor, mas dá-nos um preparo espiritual para entrar, Senhor, no descanso celeste e receber a recompensa. Porque nada daqui, Senhor, nos convém. Apenas, ó Senhor Jesus, desejamos te servir e te adorar. Ajuda-nos a ser cada dia, Senhor, controlado nos afazeres para não trazer tristeza, Senhor, ao Espírito Santo. Abençoa a igreja, os irmãos que estão aqui elaborando esse trabalho, Daniel, Elienay, que sentiram de fazer essa obra. Recompensa eles com tudo que é necessário, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Nós dizemos amém. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. A tua presença é um bastante para mim. A tua presença é um bastante para mim. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. Agora eu sou feliz e canto, sentindo o poder do Espírito Santo. Eu só vivo cantando. Jesus é pra mim. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. Tu és meu amparo, não me deixes cair. Em teus braços seguro, protegido por ti. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim. Agora eu sou feliz e canto, sentindo o poder
Espírito Santo, eu só vivo cantando. Jesus é pra mim. Jesus, eu te quero bem pertinho de mim.